Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade somente um recebe o grande prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, e isso para obter uma coroa que logo se desfaz. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. Portanto, não corra como quem corre sem alvo. Não lute como quem apenas soca o ar, mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Aleluia. Queridos e amados irmãos, estamos diante de um texto bíblico que foi escrito por Paulo. E quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós vamos descobrir que foi um homem que foi criado ao pé da lei, estudou aos pés do maior mestre da época, foi formado para ser um carrasco. Paulo foi formado para ser um carrasco. Por quê? Porque Paulo, desde a sua infância, ele era um jovem muito corajoso. Paulo não tinha medo de nada. E Paulo, se você pegar ali em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 23, você vai ver Paulo, na sua defesa, explicando o que ele era antes de ser encontrado por Cristo. Paulo, ele fala ali no capítulo 23 de Atos dos Apóstolos, pastor Zezinho, que ele era judeu. Paulo, ele falava 5 línguas diferentes. Paulo, ele conhecia da lei do começo ao fim. E Paulo, quando foi formado, ele pegou uma posição de perseguidor do povo de Deus. Ele mesmo chega a dizer no capítulo 23 de Atos dos Apóstolos, depois você pode ler na sua casa, para você entender melhor o que eu estou falando, que ele pegava os crentes, levava nas praças das cidades, chicoteava e muitas das vezes até matava. E Paulo fazia aquilo com prazer. Paulo fazia aquilo com prazer. Mas o tempo vai passando. E Paulo, ele sabe que os cristãos estão crescendo na sua cidade, e isso para ele era uma tristeza muito grande, a ponto dele pedir carta aos seus superiores e se dirigir para a cidade de Damasco, a sua cidade natal, com o intuito de, chegando lá,
pegar os cristãos, trazer eles para Jerusalém, colocar eles nas praças da cidade e fazer deles um espetáculo. Esse era o sentimento que Paulo tinha em seu coração. E vejamos que ele pede a carta, e ele monta uma comitiva dos seus melhores homens, e ele vai em direção a Damasco. Mas, na metade do caminho, por volta do meio-dia, ele faz questão de narrar em Atos capítulo 23, que de repente surgiu diante dele uma luz muito forte, a ponto dele não resistir e cair no chão. E de repente ecoa uma voz para ele. O que me chama a atenção lá no capítulo 23 é que ele chega a dizer que os homens que estavam com ele viram a luz, porém não ouviram a voz. E aquela voz ecoou dentro de Paulo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele responde para a voz: mas quem és tu, Senhor, que eu percebo? E de novo a voz ecoa dentro dele: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Mas Paulo poderia dizer: mas Senhor, eu nem te conheço, eu não sei nem quem é o Senhor, como que eu estou te perseguindo? Mas Jesus se referia à sua igreja, o seu povo, que era massacrado por Saulo de Tarso. Mas Jesus diz a ele: agora, Saulo, te levanta e vai a Damasco. Não é o teu desejo ir para lá? Porém, tu vai na rua chamada direita e hospeda-te na casa de um homem chamado Simão, o curtidor. E os homens que estão com ele ajudam ele e conduz ele até Damasco. E a Bíblia vai dizer que em Damasco existia um varão de Deus que era muito respeitado na cidade, chamado Ananias. E uma visão, Ananias tem uma visão de Deus, dizendo para ele: Ananias, desce a rua chamada direita, vai na casa de Simão o curtidor e ora por Paulo, que ele está lá. Ananias já tinha ouvido falar da história de Saulo de Tarso, sabia que ele era um homem cruel, que ele pegava crente e chicoteava, que ele pegava crente e humilhava, que ele pegava crente e levava para as praças da cidade e mandava bater até deixar a pessoa semi-morta. E Ananias vai dizer agora para a voz que está falando com ele: mas Senhor, tu sabe o quanto este homem tem maltratado a tua igreja, como o Senhor me manda ir orar por ele. Mas aí, irmãos, o Senhor Deus uma vez falando com Jeremias, disse para Jeremias assim, ó, no versículo 5 do capítulo 1 de Jeremias: antes que eu te formasse no ventre, eu te conhecia, a ti eu escolhi,
e a ti eu dei para as nações como profeta. Então, irmãos, Ananias está ansioso, ele não quer ir encontrar com aquele que maltratava os seus irmãos. Mas Deus está dizendo a ele: vai, Ananias, porque eu mostrarei a este Saulo de Tarso o quanto importa sofrer por causa do meu nome. Aleluia. E o engraçado é que quando Ananias chega, Ananias já vai: a paz do Senhor, irmão Saulo. O Senhor, meu Deus, me enviou aqui, mandou orar por você. E Ananias ora por Saulo. E a Bíblia vai dizer que dos seus olhos cai como fossem escamas. E ele vê. E logo em seguida ele é batizado. Recebe o Espírito Santo de Deus. Mas agora o homem que era valente teve que se recolher por 3 anos, ficar escondido em Damasco, jejuando, lendo a palavra de Deus, tendo agora que aprender tudo de novo, não da forma dos homens, mas da forma de Deus. Aleluia. Por isso, irmão, que as pessoas aí fora, muitas das vezes elas não sabem, não entendem, porque você está sempre na casa de Deus. As pessoas às vezes elas não entendem porque nós estamos sempre, nos reunimos na presença do Senhor. Sabe por quê, irmãos, que nós estamos aqui? Porque o Senhor nos escolheu, porque Ele nos chamou, porque Ele nos trouxe para cá, porque Ele nos tirou da escuridão que nós vivíamos e nos colocou na sua maravilhosa luz. Por isso que nós estamos aqui todos os dias, se possível for, para agradecer a Ele por este milagre, por esta dádiva, por esta bênção que nós não merecíamos, mas Ele nos deu. E Saulo agora está ali lendo, mas aí chega o momento dele começar a sair pregando a palavra de Deus. Mas Paulo, que era valente, agora já está manso. Paulo, que não tinha medo de nada, agora está com medo até dos discípulos, porque no seu coração ele pensava: eles não vão me aceitar lá, eles não vão querer se reunir comigo, eles não vão deixar eu participar das reuniões com eles, porque eles sabem da minha história. Eu era cruel e eu saía de sinagoga em sinagoga maltratando este povo. Mas de novo a palavra de Deus vem a ele e diz: vai, Saulo, porque eu te mostrarei o quanto tu deves sofrer por causa do meu nome. Aleluia. E Paulo, ele sai agora pregando a palavra de Deus. Alguns dos discípulos não quiseram, mas Pedro disse: não, deixa Paulo comigo, eu vou estar com Paulo. E de repente aparece Barnabé, de repente aparece Timóteo, de repente aparece Tito, de repente aparece Lucas, de repente aparece muitos irmãos que estão ao lado de Saulo, cooperando com ele, com o seu ministério. Mas o tempo vai passar, e Paulo, ele tem uma visão com o povo da Macedônia, e naquela visão ele disse que um homem lhe pedia socorro, lhe pedia ajuda, mas ele entendeu diferente a revelação, porque no seu pensamento a Macedônia inteira estava precisando dele. E ele sai de viagem, e ele vai passar por alguns lugares com desejo de testemunhar, de pregar a sua palavra, a palavra de Deus, mas o Espírito Santo de Deus não permite
que ele pregue naqueles lugares. E Deus leva ele para uma cidade de Lídia. Lá estão algumas irmãs que oram debaixo de uma árvore na beira de um rio. E Saulo, e Paulo agora que foi transformado em Paulo, não é mais Saulo, ele todos os dias pela manhã, ele chamava a sua comitiva e eles iam orar com aquelas irmãs na beira daquele rio. Só que aconteceu, pastor Zezinho, que todos os dias, quando eles passavam pelo centro da cidade, uma jovem vinha ao encontro dele e começava a gritar: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Todos os dias era a mesma coisa. E uma certa manhã, Paulo se irritou com aquilo, voltou para trás e mandou que o demônio que estava naquela jovem saísse dela. Aleluia, glória a Deus. Não sabendo ele que seria o primeiro sofrimento que ele ia enfrentar na vida dele. Porque aquela jovem, ela tinha um espírito de adivinhação, e todos os dias formavam filas e filas de pessoas que pagavam altas quantias para os chefes delas, para que ela revelasse algo sobre a vida deles. E quando o chefe, no outro dia seguinte, formou-se a fila para a mulher adivinhar, e agora ela já não adivinhava mais nada, pastor Zezinho. O espírito de adivinhação que estava dominando a vida daquela mulher já tinha ido embora. E aí os patrão dela, quando souberam disso, ficaram injuriados contra Paulo e Silas. Pegaram os dois, colocaram na praça, chicotearam eles. Imagine ele, quem sabe ele já tinha ido naquela praça chicotear crente. Agora ele está sendo chicoteado na mesma praça. Ele está apanhando na mesma praça. Mas não ficou só na taca, não. Eles pegaram Paulo e Silas, colocaram em um cárcere e chamaram um dos seus melhores carcereiros e entregaram os dois homens para ele e disseram assim: ó, cuida deles, não deixe eles fugir, a responsabilidade da vida deles está sobre você agora. E aquele homem o colocou no cárcere e ficou de guarda ali. Mas a palavra de Deus vai dizer no capítulo 16 e versículo 31 de Atos dos Apóstolos, que por volta da meia-noite, aleluia, Paulo e Silas cantavam e oravam ao Deus dos céus. E de repente, houve-se um grande terremoto. E aquele terremoto, ele foi um terremoto que não atingiu a cidade, não. Aquele terremoto atingiu somente o cárcere aonde Paulo e Silas estavam presos. Caiu tudo. Caiu-se as correntes, as cadeias. Ficou tudo escuro. E o carcereiro, quando viu que estava tudo aberto, ele pega a sua espada e ele vai querer tirar a sua própria vida. Sabe por quê, irmãos? Porque quando um carcereiro deixava um preso fugir, ele pagava com a sua própria vida. Antes de ser morto, ele sofria tanto. Depois eles mandavam matar. E o carcereiro então pegou da sua espada. Quando ele desembainha a sua espada, Paulo grita de lá: não te faça nada,
porque todos nós aqui estamos. Aleluia. E ele pede uma luz e ele entra lá nos escombros e ele vai conferir que todos estavam lá. Olha o comprimento da visão que Paulo tinha tido lá com o povo da Macedônia. Ele achava que era a região inteira, mas ele disse lá, um homem estava pedindo socorro. E o carcereiro, quando viu aquela cena, caiu aos pés de Paulo e Silas e disse: o que eu devo fazer para ser salvo? E a resposta de Paulo e Silas foi: quem sabe qual foi a resposta? Quem sabe? Nós estamos em um estudo, irmãos. Nós precisamos aprender a palavra de Deus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Isso mesmo, irmã Célia. Parabéns. Glória a Deus. E aí, ele traz eles para fora. Vem para cá. Vem cá, vem aqui, Saulo. Vem aqui, Paulo. Olhou para as costas deles, viram que estava tudo retalhado de taca. O que ele fez? Pegou os dois e levou para sua casa. Chegando na sua casa, ele vai limpar. Vai passar o óleo. E Paulo vai pregar para ele e para a tua casa. E a Bíblia diz que ele e a sua casa aceitaram o Senhor Jesus. Podem aceitar. Glória a Deus. Eles e a sua casa inteira aceitaram a Jesus. E ainda a Bíblia faz questão de dizer que todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Aí quando nós chegamos em 1 Coríntios, capítulo 9, Paulo ele está ensinando para a igreja de Coríntio, está ensinando para nós aqui hoje. Não sabeis que não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade somente um ganha o grande prêmio. Quando existe um torneio de atletismo, são milhares, vamos tirar aqui por exemplo a São Silvestre. São milhares de pessoas correndo, mas somente um ganha em primeiro lugar. Porque são coisas daqui do mundo. Estão correndo por algo daqui do mundo, pastor Zezinho. Estão se esforçando por algo, algo corruptível, algo que logo passa. Mas Paulo, ele está dizendo para nós nesta noite: correi de tal maneira que os alcanceis. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Esta palavra, irmão, Paulo queria dizer para os nossos irmãos de Coríntio: todos aqueles que vêm para o caminho, que aceitam a Cristo, não pode se acovardar, não pode ficar em casa, tem que vir, porque aqui é um exercício que nós estamos treinando, para sermos aprovados. Para sermos aprovados. O próprio Jesus disse assim, ó: e eu vim para morrer em favor de muitos, em favor de muitos, porque são em favor de poucos, porque são muitos chamados
poucos escolhidos. Eu vim para morrer em favor de poucos, porque são muitos os chamados, mas poucos são os escolhidos. Paulo era um escolhido. E não tem essa, irmão, às vezes o Senhor salva alguém que já fez tanta coisa, e às vezes as pessoas olham e dizem assim: eu não acredito que essa pessoa mudou de vida. Eu não creio que esta pessoa é aquela mesma pessoa que estava lá fazendo tanta coisa errada. Porque a mesma pessoa que fala isso, irmão, é porque ele não entende que existe um Espírito Santo de Deus que muda o sentimento, muda coração, muda pensamento, muda a alma, muda espírito, muda a maneira de ser. Mas nós cremos, nós acreditamos, por isso que nós estamos aqui nesta noite, porque o nosso Deus está conosco. Paulo, ele tinha certeza. Olha que Paulo, ele se considerava uma pessoa de destaque no meio da sociedade pela sua sabedoria humana. Mas se você ler o capítulo 23 inteiro de Atos dos Apóstolos, você vai descobrir que Saulo, quando ele é transformado em Paulo, ele olha para aquela sabedoria e ele diz: eu não sabia de nada. Eu não sabia de nada. Porque o que eu aprendi diante dos homens, para mim não serve nem como? Não serve nem como? Histérico. Porque o viver para mim é Cristo. Aleluia. Em Filipenses capítulo 1, versículo 21, Paulo fala aos filipenses assim, ó: eu não sei mais o que escolher, se é estar aqui convosco ou se é estar no céu, se é estar aqui na terra ou é estar com o meu Senhor lá na glória. Mas ele completa o versículo dizendo assim: mas ainda eu preciso permanecer aqui. Porque Paulo entendia, pastor, que ele tinha algo para apresentar para o Senhor aqui na terra ainda. Paulo precisava desfazer as maldades que ele tinha praticado e demonstrar para o povo que lhe seguia que ele tinha aceitado aquele que mudou a sua vida. Você acha que você está aqui porque você quer? Quem acha que está aqui porque quer? Ninguém. Sabe por quê, irmãos? Porque o sentimento nosso é de ficar distante de Deus, sabia? O sentimento do ser humano é de ficar distante de Deus. Mas o Senhor Jesus, antes de subir para o céu, disse assim, ó: eu vou para o meu Pai, e é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. O Espírito de verdade que o mundo não conhece. Mas vós conheceis, porque Ele habita em vós. Em Romanos, Paulo disse assim, ó: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra quem, irmão? Potestade nos lugares celestiais. A potestade, irmão, ela luta todos os dias para tirar o desejo de nós de estar na presença do Senhor. Você já esteve naquele dia que você até pensou de vir na casa de Deus, mas de repente bateu um desânimo, você diz assim: ah, hoje eu não vou não. Quem já aconteceu isso? Amém. Sabe o que é isso? É a canseira,
é a potestade, é o mal, tentando lutar contra você, para você não vir na casa de Deus. Por isso que Paulo está dizendo aqui, deveis, os atletas que querem sair de destaque nas competições, eles treinam rigorosamente, para eles estar bem, para eles chegar na frente, para eles ganhar a sua coroa, embora que seja um prêmio de pouca duração. Mas Paulo, ele diz para os irmãos lá em Corinto: porém nós, aleluia, corremos para ganhar uma coroa que dura eternamente. Imagine só que o atleta treina para correr naquele dia específico, irmão Zezinho. E nós treinamos todo dia para correr todo dia, lutar todos os dias, enfrentar todos os dias, lutar contra os nossos desejos todos os dias, lutar contra as nossas vontades todos os dias. Eu sempre digo, irmãos, o pior inimigo nosso somos nós mesmos. O que está dentro de nós. Se você não conseguir vencer o que está dentro de você, você não vai conseguir vencer mais nada nesse mundo. Porque a primeira luta começa dentro de você. Quantos trabalham aqui e levantam cedo? Quantos? Quem trabalha aqui e levanta cedo? Pastor Zezinho. Então eu vou fazer uma pergunta para você. Já teve aquele dia que você tinha que levantar, mas o seu corpo está dizendo assim: fica mais um pouquinho, fica mais um pouco na cama. Parece que o sono fica mais gostoso. E a vontade é de ficar em casa. É a canseira, irmão, do corpo. Piora, é a canseira do corpo. Por isso que Paulo, ele insiste com os irmãos de Corinto. Mas porém, irmãos, você tem que correr com um alvo. Você tem um alvo a seguir. A tua esperança, ela não acaba aqui na terra. A tua esperança continua depois que você for levado daqui. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus, Ele foi preparar um lugar para você. Ele mesmo disse: não se turbe os vossos corações. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos não teria dito. Mas eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Era isso que Paulo estava ensinando para os irmãos de Corinto. O teu prêmio, ele não se reflete aqui na terra, não. As tuas vitórias aqui serão muito importantes, mas a tua vitória maior é quando tu chegar diante do teu Senhor e ouvir dele: vinde, bendito do meu Pai, entrai na cidade pelas portas, aleluia. Possuir o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Paulo estava ensinando isso para os irmãos de Corinto. Ele até falou em algum lugar na Bíblia, diz assim: não conformeis-vos com este mundo, mas alegrai com o Senhor. O versículo de número 25: todos que competem nos jogos
submete a um treinamento rigoroso. E isso para obter uma coroa que logo se desfalece. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente.